Sobre vista de uma grande cidade, mensagens aparecem. Esse ano a gente muda o visual do AP. Fazer reforma. Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos de volta, né, André? É isso aí, meu diretor. Muito boa noite, galera, para quem chegou agora, para quem já estava aí anteriormente. Meu nome é Leandro e nessa aula falaremos um pouquinho sobre solos, relevo, rochas, geologia, numa revisão de vários módulos da nossa Geografia 2. Antes disso, deixe-me responder algumas perguntas, algumas do chat, outras que estão ali no arquivozinho do Word referentes à aula anterior. Na aula passada, o Matheus perguntou: professor, se as duas maiores potências do mundo, no caso, atualmente, Estados Unidos e China, entrassem em guerra, como isso afetaria a geopolítica mundial? Bom, acredito eu que não sobraria geopolítica mundial para contar a história, então a gente torce para que esse conflito não aconteça e é pouco provável que ele ocorra porque as duas potências sabem que são poderosas, mas que a rival também é. E sobre quando é que vai ser o meu casamento, acredito que nunca. Por quê? Porque casamento é caro. Vocês têm noção de quanto que é um casamento, minha gente? Vocês têm noção de quanto que custou esse casamento que eu vou agora nesse fim de semana? Pior, vocês têm noção de quanto custou o casamento, que foi o casamento mais chique que eu fui na vida? Um casamento do ano passado, de um amigo nosso, diretor de escola, tem um pouco mais de grana que professor, né? E fez um casamento lá no Centro-Oeste. Chutem aí, eu quero valores. Chutem aí. E não, o casamento desse fim de semana não é do Alan. O casamento é de um outro amigo nosso, amigo meu, do Otto, do Alan, amigo do Biro. O Robinho, um professor de geografia, também já deu aula aqui no ProEnem alguns anos atrás. Pode procurar ele no Instagram, é o Robinho Gel. Volta e meia ele aparece com um vídeo famoso em que ele é apontado como professor bonitão, né? Então viraliza e aí faz sucesso, mas até agora, coitado, não ganhou um puto de 1 centavo com isso. Então eu, se fosse vocês, ia lá no Instagram dele agora, Robinho Gel. Eu já falo pra ele, cara, abre um OnlyFans, cara, é o caminho. Porque de que adianta você ficar famoso pela beleza se você não ganha dinheiro com isso? Fica aí a minha indignação e minha sugestão pra ele, que a gente há tempos fala. Ó, estão dizendo aí 30 mil, 90 mil, 150k. Quanto tu acha, Hernan, que foi esse casamento que aconteceu lá no Centro-Oeste que eu disse? Que foi, meu irmão,
parada de Globo, televisão. O cara me falou, eu fiquei chocado. É mais de 300. 350. 350 mil reais num casamento. Tem noção de quanta comida eu posso comer em restaurante com esse dinheiro? Quanta bebida eu posso tomar? Eu posso encher a cara por muitos dias, muitas semanas, muitos meses. Posso viajar para vários lugares. Eu vou lá gastar 350 mil reais num casamento? Vou nada. Já falei pro meu sogro, se ele quiser bancar a festa, eu caso. Mas ele não tem nem à frente nem atrás. É um bolso mais furado que outro. Então, pelo visto, não vai rolar não. E é melhor guardar o meu dinheiro para fazer pix pros outros, né? Melhor fazer isso, ser altruísta, do que gastar em benefício próprio. Ó, o Leco acertou, bateu na trave, né? 300 mil. Pois é, gente, 350 mil. Fica aí a informação para vocês se chocarem com o custo para fazer uma cerimônia para outras pessoas. Porque... provavelmente você vai se arrepender depois. Exatamente, cara. Exatamente, né, cara? E ainda por cima tem o risco da separação, né? Aí tu casa, separa daqui a 6, 7 meses e aí? E vai gastar mais também. É, tá doido, né? O divórcio também é caro. É caro, é caro. E detalhe, esse meu amigo que vai casar esse fim de semana, é o terceiro casamento dele. Esse gosta. Ele gosta, cara, esse se amarra em casar, né? Já foi divorciado 2 vezes, então, quem sabe, né? Mais da cerimônia do que do... É, acho que é tipo profissão, né? É tipo essa galera que trabalha com reality show, né? O cara trabalha com reality show, ele trabalha com casamentos, né? Ele se casa. Qual a profissão? Eu caso. É isso. Vamos lá. Segundo o pensamento religioso de Padre Cícero Romão Batista, a ação humana do camponês sobre a natureza deveria seguir alguns princípios norteadores, os quais ficaram conhecidos na cultura popular brasileira como os preceitos ecológicos do Padre Cícero. Dentre eles destaca-se o quê? Atenção! Não plante serra acima, nem faça roçado em ladeira muito em pé, ladeira muito íngreme, com muita declividade. Deixe o mato, a vegetação, protegendo a terra, para que a água não a arraste e não se perca a sua riqueza. Do que é que ele está falando, gente? As táticas que ele sugeriu são voltadas para evitar o quê? Clark Kent, tipo meu parente, né? Que eu também tenho aqui um pega-rapaz aqui na frente, né? Eu luto contra ele, mas ele é mais forte que eu. Foi o primeiro a falar letra A, o Osmar Filho disse A de Alain, A de amor, A de arroz, né? É isso. Gabarito, erosão. Vamos lembrar a diferença entre erosão, salinização, desertificação? Chega aí, no outro quadro. Ó, problemas que acontecem num solo. Primeiro deles, mais famoso, mais cobrado, erosão. Acontece principalmente através da ação da chuva. A erosão pluvial é aquela que ocorre pela ação da chuva. Primeiro, ela ocorre pelo impacto das gotas d'água no solo, a erosão por splash. Depois, pelo movimento da água que vai carregando o que encontra pelo caminho. É a erosão laminar. Isso, a erosão, acontece principalmente em áreas íngremes e é a responsável por promover movimentos de massa, como o deslizamento de terras. E também por formar ravinas, que são grandes buracos no solo, e vossorocas, que são buracos ainda maiores, cuja diferença, além do tamanho, é que além do fluxo de água superficial, a água do próprio lençol freático, a água do nível freático subsuperficial, começa a brotar, aparecer na superfície e a escavar esse buraco, fazendo ele ficar ainda maior e mais fundo. Tá bom? Além da erosão, temos a lixiviação, que acontece principalmente em áreas úmidas e onde o relevo é plano. Então, erosão laminar, principalmente relevo íngreme. Apenas? Não, mas principalmente. Lixiviação, principalmente em áreas planas. Somente? Não, mas principalmente. E ela faz, a lixiviação, com que o solo fique pobre.
o solo perde nutrientes. Em geral, ele fica ácido, ruim para a agricultura. Outros problemas importantes que acontecem no solo são a desertificação, que acontece quando o solo perde produtividade e geralmente está associada a alguma ação antrópica, como a realização de queimadas, de monocultura, pecuária extensiva. Mas um detalhe, a desertificação é típica de áreas tropicais de clima pouco chuvoso, de clima semiárido ou semiúmidos. No caso do Brasil, o lugar que é mais vulnerável à desertificação é o sertão nordestino. Um outro exemplo mundo afora é o do Sahel africano, onde estão vários dos países que eu citei na aula anterior, o Mali, o Chad, Níger. Já a arenização acontece quando a gente tem uma perda de produtividade do solo, que acontece em áreas da zona temperada, em áreas úmidas, como é o caso da região sul do Brasil, lá no Rio Grande do Sul. Mais especificamente, no sul do Rio Grande do Sul, num lugar conhecido como Campanha Gaúcha. Lá, a ação antrópica que tem provocado essa arenização é a pecuária extensiva, além também de algumas atividades de agricultura que exacerbam a capacidade que o solo tem de suportar intervenções. Temos ainda a salinização, que é quando o solo fica pobre porque fica coberto de sais, que antes estavam no lençol freático e sobem até a superfície como resultado da irrigação mal feita, da irrigação excessiva. E temos ainda a laterização, que acontece em lugares onde o solo tem uma crosta, onde o solo tem muito ferro. E o ressecamento desse solo acaba formando uma crosta ferruginosa, que a gente chama de laterita, ou crosta laterítica, ou canga. Tá bom? Se quiser, dá o teu print aí. Vou contar até 3, hein? 1, 2, 3. Tá printado. Algumas informações importantes sobre esses problemas que acometem o solo. Vambora? Então, explicado isso, você já sabe do que se trata erosão, salinização, desertificação. O assoreamento acontece quando um rio fica cheio de sedimento, quando ele fica mais raso. Geralmente isso acontece quando as margens dele são desmatadas. A mata ciliar é removida. Aí, a água da chuva provoca erosão. A erosão joga sedimentos para dentro do rio, que fica mais raso, porque está cheio de terra ali dentro. Aí, quando chove mais, ele transborda e você acaba tendo mais enchente. Já a eutrofização acontece quando, geralmente, você joga muito dejeto orgânico dentro de um rio, esgoto não tratado. Aí, ele acaba morrendo. Digamos que a quantidade de oxigênio disponível ali na água diminui e a vida daquele rio, os animais, os peixes ali presentes, acabam morrendo também. Tá bom? Bora! Questão 2. Rochas ígneas. Essa dá gatilho numa galera. Rochas ígneas da Amazônia legal. Ele mostra alguns lugares na Amazônia onde há esse tipo de rocha. E a questão é bem direta. O mapa espacializa um recurso natural com alto potencial para a ocorrência do quê? E aí? Letra A, abalos sísmicos. B, minerais metálicos. Letra C, combustível fóssil. Letra D, aquíferos. Letra E, estrutura geológica metamórfica. Vamos lá. Enquanto vocês falam e respondem, vou dar uma golada aqui no meu café. Delícia. Pois bem, há 3 tipos possíveis de rocha: magmáticas, metamórficas e sedimentares. As magmáticas são chamadas também de ígneas, são sinônimo. Em rochas magmáticas e em rochas metamórficas, é possível encontrar minerais metálicos. Então, como vocês estão dizendo, o gabarito é a letra B.
Isso aí, gente, é o decoreba mais clássico de vestibular. Eu tava olhando as questões antigas para poder montar esse material. Essa mesma questão já caiu de formas diferentes 4 vezes. 4 vezes. Sempre as mesmas coisas. O que você tem que saber? Conjuntos de rochas muito velhas são chamados de escudos cristalinos. Nessas rochas cristalinas, que são magmáticas e metamórficas, o que você pode encontrar são minerais metálicos. Conjuntos de rochas menos antigas, sedimentares, eu chamo de bacias sedimentares. Nelas, o que você pode encontrar são combustíveis fósseis. Então, olhou para a questão, viu que ela fala de mineral metálico? A resposta vai ser rocha magmática ou metamórfica, se estiver perguntando sobre rocha. Ou a resposta vai ser escudo cristalino ou cráton, se estiver perguntando de estrutura geológica. Pera, não entendi. Tipos de rochas: ígneas, metamórficas e sedimentares. Esses conjuntos de rochas podem ser 3: escudos cristalinos ou crátons, bacias sedimentares ou dobramentos modernos, que não existem no Brasil. Bacia sedimentar é uma área com um conjunto de rochas sedimentares. Nelas, você pode encontrar carvão mineral, gás natural ou petróleo. Às vezes não tem nada, mas pode ser que você encontre. Essas rochas sedimentares podem ter sedimentos orgânicos, que um dia foram vivos, ou inorgânicos. Em geral, está tudo misturado. Já conjuntos de rochas metamórficas e magmáticas, eu vou chamar de escudos cristalinos ou crátons. E neles eu posso encontrar minerais metálicos, como manganês, cobre e bauxita. Exemplos de bacias sedimentares importantes do Brasil, as litorâneas, que estão embaixo das águas do Oceano Atlântico, pertinho do Brasil, no litoral, mas embaixo das águas. Como a bacia sedimentar de Campos e a bacia sedimentar de Santos, que é de onde tiramos grande parte do nosso petróleo hoje em dia. Exemplos de áreas com escudo cristalino no Brasil, onde tiramos minerais metálicos. Serra dos Carajás, no Pará. Opa, olha aqui. E, aqui, ó, um pouquinho mais ao sul, quadrilátero ferrífero em Minas Gerais. Tá bom? Essa aqui, gente, ó, é a questão 442. Para quem conhece futebol, é o esquema tático padrão, de verdade. O grande problema era lembrar que rocha ígnea é um sinônimo de magmática. Talvez esse tenha sido o problema. Mas é aquilo. Não tem nenhuma pegadinha. Rocha magmática metamórfica, mineral metálico. Rocha sedimentar, combustível fóssil. Tá bom? Próxima. Questão 3. Agora sobre energia. Um outro conteúdo que a gente tratou há algumas semanas. Para quem não está entendendo o mapa e as cores dele. Quanto mais claro, maior a radiação global, maior a média de sol disponível, maior a luminosidade presente. Uma característica regional que justifica o maior potencial anual médio para o aproveitamento da energia solar, calma, entende a pergunta, é a reduzida... Opa, pera. O que está me dizendo? Que o lugar que tenha pouco de alguma coisa disso aqui vai ter mais aproveitamento de energia solar. Esse é o enunciado. Aí você olha para o mapa. Qual lugar do mapa está me apresentando o maior potencial? Quero que você escreva aí no chat. Não é a resposta, não. Todo mundo está dizendo letra C. Beleza. Tá certo, é letra C mesmo. Aqui, ó. Mas eu quero que você me diga qual é a região no mapa, ou sub-região, em que eu vejo que tem mais dias ensolarados, que tem mais média de sol. Quero que você escreva aí, ó, região ou sub-região. Porque é nela que a gente vai ter menor nebulosidade. C de claridade, muito bom. Piauí é um estado. Tudo bem, Piauí. Beleza. Mas e região? Nordeste, o Lohan foi o primeiro ali, ó. Primeiro. O litoral todo não, ó. Aqui é litoral.
e você não tem um aproveitamento tão grande. Entenda uma coisa, gente. Aonde teremos mais dias de sol ao longo do ano? Lugares próximos à linha do Equador. Então, em tese, essa região toda aqui teria um alto potencial para aproveitamento de energia solar. Em tese, pela posição latitudinal, pela proximidade com o Equador, por receber a radiação solar de maneira direta. Entretanto, a região amazônica é um local onde há muita chegada de ventos alísios que levam umidade, o que faz com que eu tenha muito vapor d'água na atmosfera e uma constante nebulosidade. Num dia nublado, fica difícil fazer aproveitamento de energia solar. Por isso é que a região Nordeste e o sertão do Nordeste, onde o clima é semiárido, são as áreas mais importantes para aproveitamento desse tipo de energia. Sabe por quê? Porque aqui, durante grande parte do ano, a pressão atmosférica é alta, o que deixa os dias abertos, com pouquíssima nebulosidade. Sabe onde é muito comum você ver esses painéis solares? Em deserto, em áreas semidesérticas. Justo porque eu tenho muitos dias de céu aberto. E é preciso céu aberto, com o sol no céu, para poder aproveitar o sol e transformá-lo em energia elétrica. Alguém falou, na região sul não dá, toda hora chove. Pois é. Aqui, tem chuva o tempo todo. No verão é chuva de verão. No inverno, chuva frontal, de frente fria. Como é que você vai aproveitar? Não vai. Agora, se a pergunta fosse sobre energia eólica, aí a história é diferente. Energia eólica no Brasil, a gente aproveita principalmente no litoral e em relação à região Nordeste e região Sul. Tá bom? Bora para a próxima. Questão 4. Petrobras identifica a presença de hidrocarbonetos em poço da Bacia de Santos. Opa, Bacia de Santos. Bacia sedimentar de Santos. Uma bacia litorânea. Está no fundo do mar? Tá. Na plataforma continental brasileira. Mas não deixa de ser uma bacia sedimentar. Aí ele fala, olha aí, molezinha. A ocorrência do recurso natural, petróleo, na área destacada, está relacionada a quê? Diz pra mim, o petróleo, que é um combustível fóssil, se originou há milhões de anos atrás, na era mesozoica. Aproximadamente no mesmo momento ali em que a Pangeia estava começando a se separar, em que estava rolando aquela deriva continental. E isso porque ali foi a época em que houve o soterramento de muitos antigos seres vivos, no fundo do mar, no fundo de lagos. Tá bom? Ou seja, são sedimentos orgânicos que foram fossilizados e deram origem a esse combustível fóssil. Por isso, boa, todo mundo aí, respondendo. Letra E. A Nani Ferraz disse que queria presenciar uma chuva de granito. Difícil, mas não é impossível. Quer saber como não é? Vamos pensar num exemplo hipotético. Um vulcão que tenha o topo do seu cone tapado por rochas de antigas erupções, basalto. E que ali no entorno nós temos outras rochas, como granito, que é uma rocha magmática intrusiva. É comum que eu tenha granito na beira de um vulcão? Não, mas há casos, por conta de movimentos tectônicos, que levam o granito até ali. Caso esse vulcão entre em erupção de maneira explosiva, ele explodirá e jogará pedaços de granito a quilômetros de distância. Isso provocaria a famosa e perigosíssima chuva de granito, muito mais perigosa do que chuva de granizo. Tá bom? Gabarito letra E na questão 4, bora para a próxima, questão 5. Os canais meândricos, os meandrinhos, os meandros, que são as curvinhas do rio, são encontrados com frequência nas áreas úmidas, cobertas por vegetação ciliar na margem dos rios. Descrevem curvas sinuosas, harmoniosas e semelhantes entre si. Várias são as características, condições, essenciais para o desenvolvimento dos meandrinhos. Camadas de detritos de granulação móvel, coerentes, firmes e não soltas,
gradientes moderadamente baixos, fluxos contínuos irregulares, cargas em suspensão e de fundo em quantidades mais ou menos equivalentes. A drenagem fluvial apresentada desenvolve-se em qual ambiente topográfico? Falou de ambiente topográfico, falou de relevo. Aparência, o que eu vejo à minha frente. Um vale encaixado é uma área baixa entre duas áreas elevadas. Geralmente, fica numa depressão. Uma depressão absoluta é uma área abaixo do nível do mar. Isso não existe no Brasil. Uma escarpa íngreme é uma área íngreme, uma borda de relevo muito íngreme. Uma planície, uma área baixa coberta por sedimentos, e uma cordilheira é um conjunto de montanhas muito altas que ainda estão crescendo e formada por movimentos tectônicos. Tá todo mundo aí dizendo que é letra D. Estão certos? Letra D de vamos de D. Planícies sedimentares. E por quê? Vamos lá para outro quadro rapidinho? Chega aí. Imagina, ó. Se eu tiver um relevo, vou apagar isso aqui que todo mundo já notou, né? Aqui, ó. Pode dar o seu print aí, vou dar mais uma oportunidade. 1, 2, 3, foi. Se eu tenho um lugar onde o relevo é muito íngreme, a tendência é a de que o rio corra muito rápido, de maneira retilínea. Agora, se eu tenho uma área plana, o rio correrá mais devagar. Nessa área, o rio terá mais capacidade de erosão. Aqui, ele terá mais capacidade de sedimentação. Agora, vamos olhar como se fosse de cima, ao invés de olhar de lado? Se eu tenho uma área muito íngreme, o rio vai ser mais ou menos assim, ó. Quando vai chegando nessa área aqui, aí ele começa a se encaixar no terreno. E vai formando essas curvinhas, que são os meandros. Na Amazônia, nas áreas baixas, a gente tem muitas áreas com rios meândricos, cuja margem é a de planícies sedimentares, planícies fluviais cheias de sedimento. Tá bom? Voltemos lá. Alguém perguntou, Maria Clara, íngreme é ladeira? Isso mesmo, íngreme, inclinado, declive, ladeira. Tudo bem? E alguém falou, não sei quem errou, a hora de errar é agora mesmo, tá? A gente tá fazendo questão pra caramba e é pra errar e pra aprender com erro. Uma coisa que eu sempre falo é, você não precisa necessariamente se preocupar tanto com o gabarito. O que é importante muitas vezes é você olhar para as outras alternativas e entender o que elas falam. Porque ela pode ser a resposta numa outra questão. Então assim, tudo que tá aqui existe. Poderia ser resposta em alguma questão, só não é resposta nesse caso. Mas há várias questões em que a resposta poderia ser escarpa íngreme, se ele falasse de uma área muito mais sujeita à erosão. Se ele falasse de uma área sujeita à formação de um rio, poderia ser um vale encaixado. Se ele falasse de uma área abaixo do nível do mar, uma depressão absoluta. Se ele falasse de uma área que está na borda de uma placa tectônica, cordilheira montanhosa. Então fiquem atentos para as alternativas erradas também, os distratores, porque eles podem ser importantes. Olha aqui. Nessa questão, ele fala sobre a formação de uma crosta laterítica, denominada canga, e pede para que você diga qual tipo climático favorece o processo de alteração do solo descrito no texto. Vamos lá para outro quadro de novo, que eu quero voltar a falar sobre esse assunto. Vamos, como de praxe, ao nosso belíssimo desenho do Brasil, que a cada vez que eu faço fica pior. Um dia, gente, eu já desenhei menos pior. Esse tempo já ficou para trás. E a cada dia que passa, eu desenho de maneira mais abstrata. Fato é que você entende que o objetivo é que isso aqui se pareça com o Brasil, ou que te lembre o Brasil. Faço aqui o Amapá, Roraima, né? Tento fazer o Acre, tento fazer a região sul. Vida que segue. No Brasil há vários tipos climáticos diferentes. Não falamos sobre isso ainda. Mas já falamos de intemperismo e já falamos de laterização. O centro-oeste e a região de Minas Gerais são os lugares do Brasil onde predomina um clima chamado de tropical continental, ou tropical típico, em que no verão chove bastante, mas o inverno é seco. Nessas condições, no verão, acontece lixiviação. O
o solo é lavado e nutrientes são levados embora. O que sobra, caso exista aqui, é o ferro, o alumínio, que são mais densos. E se eles ficam, na época seca, eles vão se petrificar, dando origem à crosta laterítica, que caracteriza esse fenômeno da laterização. Então é no clima tropical continental, tropical típico, com alternância entre uma estação chuvosa e uma estação seca, que a gente tem a formação desse tipo de fenômeno, que estraga o solo, porque forma essas crostas ferruginosas, a laterita, também chamada de canga. Tá bom? Vamos voltar lá. Ó, o Luiz Fernando falou que o Brasil sofreu um acidente. Pois é, né? Parece um boi com um chifre curto. A traição começou agora. Olha aí, né? Olha que loucura. E aí? Qual o gabarito? Vocês estão sacaneando meu Brasil. Meu Brasil acidentado. Meu Brasil surrealista. Se eu fosse Salvador Dali, eu ganharia dinheiro com isso aqui. Se eu fosse Salvador Dali e fizesse um quadro e vendesse, me pagavam uns 50 milhões nesse troço aqui. Mas não, sou só um pobre docente de geografia que mora em Caxias. E aí, sacaneio o meu desenho. Se talvez eu fosse levado a sério, eu pudesse ganhar dinheiro para poder fazer pix para todos vocês, para poder fazer um casamento de mais que 350 mil reais e minha autoestima ficaria melhor em relação aos meus desenhos. Mas não, vocês ficam aí me sacaneando, né? Que é onde vocês vão fazer bullying com os outros. Tô anotando no meu caderninho, tá? Cada bullying de cada um de vocês. É muito específico, querido. É, tá pensando aqui, ó. Tá achando que eu não tô anotando? Ó, o Thiago Silva tá chateado, Arroz? Não, imagina. Tô aqui, ó, anotando o nome de todos vocês, todos vocês. Um dia a minha vingança virá. Quando eu casar, não vou chamar vocês. A menos que vocês se desculpem e digam que meu Brasil é bonito do jeitinho dele. Tipo criança feia, né? Aquelas criancinhas quando nasce. Criança quando nasce é sempre feia, né? Não tem como ser bonita. Aí é engraçado porque o pai e a mãe mostram felizes, né? E em geral sempre rola aquela hipocrisia. Ah, que lindo, né? É a cara do pai e da mãe. Não é. É a cara de joelho, cara de qualquer coisa. Troço amassado, fake, dói. Aí passa um mês, 2 e fica bonitinha a criança. Mas no começo não dá, não tem como. É tipo isso, né? Eu quero que vocês sejam mentirosos, que vocês sejam falsos, que digam que o meu Brasil horroroso não é tão horroroso assim, né? Tô brincando, gente. Eu tenho a plena convicção, noção, tranquilidade de que meu Brasil é horrível, tá? E eu já lido com a ruindade dos meus desenhos desde criancinha, porque a minha irmã sempre foi muito boa desenhista e eu sempre fui uma tragédia. Não sei se eu contei a vocês, quando eu era molequinho mesmo, isso aí devia ser proibido, eu podia ter ficado traumatizado. Não fiquei não, mas podia ter ficado. Quando eu era molequinha, né, eu entrei na escola cedo, né, 3 anos. Aí ficava lá nos desenhos aleatórios. E aí, a professora colocava lá estrelinha e tal, tinha uns carimbinhos. O meu carimbo sempre era no bonequinho magrelo de palito lá com a vassoura na mão. Tipo assim, seja mais limpo, seja mais organizado. Cara, como é que tu bota um troço desse num desenho de uma criança de 3, 4 anos de idade? Então eu podia ter ficado traumatizado, podia ter ficado doido. Ela é um psicopata, né? Mas não. Eu tô em paz com a minha falta de habilidade com desenhos. Tá bom? Vambora, gente. Gabarito aqui, ó. Aí, já que tu não ficou traumatizado... Ah, não, fiquei não. Tá pra você aí, tá? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Ah, olha aqui, ó. Arthur acabou de chegar e rememorou um trauma da minha infância que passou, né? Tô bem, mas olha aqui, ó. Era isso. Eu recebia vassouras dos meus desenhos infantis e talvez por isso eu não tenha tido estímulo suficiente para poder aprender de verdade. Entendi que eu não sabia fazer e assim fiquei, né? Pode ser. Fica aí, ó, pra vocês que estão continuando a me traumatizar. Eu poderia me magoar com isso. A sorte de vocês é que eu já tô acostumado. Vamos que vamos, ó, gabarito letra D, tropical com sazonalidade das chuvas. Tá bom? Vambora, questão 7. Agora o papo é sobre hidrelétrica. Olha aqui, ó, várias hidrelétricas, algumas bem famosas, né? Vocês conhecem a de Itaipu, a de Belo Monte, que são as duas com o maior potencial hidrelétrico do Brasil. Agora, o interessante é, repara, a área alagada a área alagada, a área alagada, a área alagada e a área alagada de Belo Monte. A área alagada de Jirau. O que mostra que essas novas usinas hidrelétricas criadas na Amazônia nos últimos anos, seguindo o modelo fio d'água,
são de fato ambientalmente um pouco menos problemáticas, alagam áreas menores, porque você usa um reservatório menor, uma barragem menor. Isso é bom. Por outro lado, você garante menos energia firme. Pode ser que numa escassez de chuva, aquela usina gere menos eletricidade. Então tem o ônus e o bônus. Mas nesse caso aqui, ó, todo mundo está respondendo já, gabaritão, né? Letra A. Uma das características territoriais positivas de Belo Monte é que ela tem um espaço inundado relativamente reduzido se comparado ao de outras usinas. Tá bom? Bora aqui, ó, questão 8. O papo agora é sobre álcool, ainda na toada de questões sobre energia. O Brasil produz 16 bilhões de litros de álcool por ano, o suficiente para atender a 40% da frota de veículos nacionais. E de acordo com o Embrapa, há espaço para produzir ainda mais, para poder dobrar essa produção. O Brasil apresenta grande potencialidade para produzir biocombustíveis, visto que... Vamos eliminar logo de cara a letra A. O etanol brasileiro é feito de cana-de-açúcar, não é de milho. O outro grande produtor de etanol no mundo é os Estados Unidos. Lá, eles produzem o álcool a partir do milho. A gente não. Produz etanol a partir da cana-de-açúcar. Vocês estão respondendo letra A para essa aqui também? Acho que não, né? Não. É para anterior ainda, né? Eu acho. Então o Brasil apresenta grande potencialidade para a produção de biocombustíveis, visto que, letra A, tá errado. Nós não estimulamos a produção de etanol a partir do milho. Isso quem faz são os Estados Unidos. Letra B, desenvolve nas áreas agricultáveis de grande porte o cultivo de cana-de-açúcar amparado por técnicas e tecnologias tradicionais. Não. Cada vez mais, a produção de cana aqui no Brasil tem usado técnicas modernas, como o plantio e a colheita com o uso de máquinas. Letra C, disponibiliza, na maior parte das áreas agricultáveis, novos recursos tecnológicos substitutivos de técnicas antigas e poluidoras. Vamos lá, vamos parar por aqui. Essa questão já não é tão nova, o texto é de 2010. Ali, sem dúvida, a maior parte das áreas agrícolas de cana ainda usava predominantemente um cultivo tradicional. Mas já havia a expansão do uso de técnicas modernas. Hoje, no estado de São Paulo, quase toda a produção já é moderna. Mas não dá para dizer ainda que a maior parte das áreas agricultáveis do Brasil já usa esse tipo de tecnologia nova. Então entendam o cuidado na análise. Letra D. Promove a exploração de energias renováveis de segunda geração, já que garantem produtividade similar à do álcool. Não é similar à do álcool. Eu não estou falando de biodiesel, eu estou falando de álcool. Então a ideia é falar sobre o álcool propriamente. E por isso a letra E é um gabarito. Porque temos amplas áreas agricultáveis, temos um clima que é muito chuvoso, temos fontes renováveis, o que nos garante, em tese, o potencial para ampliar e muito a agricultura. E é exatamente disso que o texto fala, sobre a possibilidade de dobrar a produção agrícola do plantio de cana. Gabarito letra E. Bora! Próxima. Questão 9. Um dos principais objetivos de se dar continuidade às pesquisas em erosão dos solos é o de procurar resolver os problemas oriundos desse processo. Além disso, para adotar técnicas de conservação de solos, é preciso conhecer como a água executa seu trabalho de remoção, transporte e deposição de sedimentos. A erosão causa quase sempre uma série de problemas ambientais, em nível local ou até mesmo em grandes áreas. Falamos sobre isso já, né? Na aula de hoje, a erosão. Falamos também na aula passada. E aí, atenção à pergunta. A prática humana que segue no caminho contrário ao da preservação do solo é... Então, calma. Pousio, deixar o solo descansando é bom. Drenar o solo é bom, evita o acúmulo de água ali, o que poderia gerar um deslizamento. Terraceamento é bom, eu crio degraus para poder reduzir o escoamento da velocidade da chuva.
Nos sobram letra A e letra E. São duas boas opções. A letra A poderia ser resposta, porque arar o solo é revolvê-lo, criar uns buracos para poder plantar. Isso deixa o solo vulnerável, sim. Mas se você arar de maneira correta, esse problema não é tão grande. Problemático demais seria, por exemplo, arar de maneira vertical, do topo da montanha até o fundo do vale. Mas se eu faço o arado horizontal, aí isso não vai gerar tantos problemas de agravamento da erosão. Agora, o desmatamento, sem dúvida, é um problema, sempre. Porque você deixa o solo vulnerável, exposto ao impacto da erosão por splash e ao movimento da erosão laminar. Por isso, todo mundo está acertando aí, né? É de economia. Letra E, desmatamento no nosso gabarito. Bora para a última. Questão 10. No mapa estão representados biomas brasileiros, assunto de algumas semaninhas à frente, que em função de suas características físicas e do modo de ocupação do território, possuem problemas ambientais distintos. Ué, se esse assunto não foi dado ainda, por que a questão está aqui? Porque ela não é sobre bioma, é sobre solo. Ela mostra no mapa uma área achurada em que ocorre um determinado problema ambiental. Essa área corresponde predominantemente ao sertão do Nordeste, a áreas ocupadas principalmente pela caatinga. E a pergunta é: o que acontece aqui? A Luana gritou: "Ah!" E todos que vieram depois responderam letra A também, né? Rodrigo Vida Louca, Manuel, Thiago, Joyce, Nani. É isso aí. Gabarito letra A. Desertificação, que a gente sabe ocorre principalmente em áreas de clima semiárido, tropical ou semiárido, ou tropical semiúmido, pode ser também aqui, ó. E esse clima é característico de uma sub-região do Nordeste chamada de sertão. Não é em todo o Nordeste não, tá? No sertão nordestino. Tá bom? Fechamos. Antes da hora como prometido. Meus relógios são aqui, ó, 19, 12 e 21. Com isso, eu encerro a minha aula de hoje. Deixo vocês para mais 2 aulinhas de física daqui a pouco. Um beijo, um abraço, tchau, tchau e até semana que vem. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty